Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Cara. Mas no caso, assim, na faculdade, no teu caso você virou professor, mas você podia ter virado pesquisador. Poderia, mas, cara, dá pra fazer uma faculdade bem trabalhadinha em 2 anos, cara. Se os caras derem uma organizada ali, tem muita coisa inútil. E nesse sentido, Paulão, vamos lá, o teu negócio é ensino na internet. É preparatório para vestibular. Na internet. Na internet, para o Enem. O cara assina e faz o curso. Como é que, na tua opinião, assim, você já falou que tá fazendo isso desde 2011, 2010, isso, sei lá? A empresa com ensino na internet. Sim. E com, inclusive, cursos que as pessoas contratam na internet e tudo mais. Cara, será que a internet substitui, cara, esse ensino formalzão? Cara, essa foi uma pergunta que lá em 2015, 2014, levantou-se muito, né? O fim dos professores, agora todo mundo vai estudar pelo YouTube, enfim, teve esse movimento. Eu acho que eles se juntam. Um pode auxiliar o outro. Por exemplo, o professor ele pode usar o momento dele da sala de aula presencial para fazer projetos. E a lição de casa do aluno pode ser a videoaula. Então, ao invés dele ficar repetindo aquela aula o tempo todo, por que ele não usa aqui? Galera, a gente vai fazer um projeto, a gente vai construir um robô. Vamos construir um robô em sala de aula. E para construir o robô, vocês precisam ter esses pré-conhecimentos. Tem no YouTube. Se virem. E aí, toda vez que eles se encontram na sala de aula, que é um momento físico, que é importante a socialização para o ser humano, somos animais sociais, né? Por isso está todo mundo infeliz, porque está todo mundo solitário e todo mundo na taxa de depressão, enfim, altíssimas por conta disso. De socialização, vamos construir projetos. E a partir daí você vai, em cima da curiosidade dos alunos, guiando ele, isso aqui é importante, assiste esse vídeo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, lê esse material, vamos ler esse livro. Você pode fazer o que a gente chama de sala de aula invertida. Então os dois se juntam e você faz com que o tempo em sala de aula seja muito mais rico. O que é sala de aula hoje no mundo, né? O cara senta lá. É um cara atrás do outro, pá. Isso. E o cara fica lá mosqueando, pensando na vida. Dormindo. Agora na China, tu viu o que eles fizeram? Não. Eles colocam Tu só fala de China, hein, Paulo? Porque eu tô de olho. Os caras são o assunto do momento, né, cara? Eles estão fazendo um monte de coisa. Essa aí é interessante. Eles botam um anel, um arco na cabeça do aluno. E o anel detecta se o aluno está ou não concentrado na aula. Então eles ficam todos com esses anéis na cabeça. Coisa horrível. Eles fazem isso e aí fica todo mundo lá sentadinho. Então a nova palmatória isso é uma involução da educação. Então ao invés da gente estar falando isso de projeto, caramba, não, eu boto um anel. Em vez da gente tornar o troço interessante, a gente tá punindo o cara. Exato, fala, cara, e acende a luz, tá? Se tu tiver, concentrado, tá verde. Se você desconcentra, o aparelho detecta lá que você tá viajando com outras ondas cerebrais. E ele fica lá de outra cor, e o professor... E o teu pai já recebe em casa que você não tá prestando atenção na aula. Olha só o tipo de educação que algumas partes do mundo tá caminhando. Então, o que eu defendo é isso, cara. De projetos, vamos lá, de trazer... por exemplo, você é prefeito da cidade e tá tendo uma crise de esquistossomose. Que é um parasita. Fala de novo. Esquistossomose. Consegue repetir, vai, essa hora? Esquistossomose. É isso aí, irmão. Com sotaque carioca, do delícia, olha só. Isso. Delícia. Aqui, esquistossomose. Se você fosse o prefeito da cidade, que ações você tomaria para acabar com esse surto de esquistossomose na sua cidade? Aí bota a molecada para pensar. Isso seria uma educação legal, bacana. Mas as escolas insistem em botar os caras lá, todo mundo finge que estuda. Muita gente finge também que ensina, porque o professor às vezes nem sabe o que fazer. Essa é a verdade. Sabe qual é o problema hoje? O vagabundo não sabe o que é esquistossomose, cara. E o professor, coitado, o professor hoje, para monetizar, ele tem que dar às vezes 40, 50 aulas por semana. Verdade. Não dá tempo de estudar. Sabe quando eu comecei a estudar biologia? Quando eu fui pro digital. Quando eu fui pro digital que eu comecei a ter tempo de estudar biologia. Porque quando eu era professor presencial, eu era professor que viajava por cidade de cursinho. Segunda eu dava aula numa cidade, terça numa, quarta na outra. Cara, eu mal lia, super interessante. Então a aula que eu tinha era uma casquinha de ovo, que eu repetia aquilo exaustivamente para os alunos. É uma aula expositiva, não dá espaço para o aluno te perguntar. Então você mantém aquilo e vai repetindo. Mas você não aprofunda, você não traz uma história diferente. O professor não tem tempo de estudar.
E aí tem um negócio interessante. Tem escolas que pagam o professor para ele estudar. Também tem esse caso. Então, professor, você vai ficar em casa, você vai ter mais tempo para preparar a aula. Sabe o que o professor faz? Ele pega mais aula. é o ser humano. É complicado. Exatamente, ele pega mais aula. Então, assim, ó, é difícil você mudar a educação. Né? Se você pegar, né, pô, sala de aula é igual a 200 anos, cara. E se tu pega um médico, né, de 200 anos, como era o hospital, e põe ele hoje, pega um cara de 200 anos atrás e fala, nossa, cara, como mudou. Sala de aula vai falar, cara, as coisas não mudaram muito, né? O que tu tá achando do lance do Elon Musk aí com esse bagulho do Neuralink, cara? Que agora parece que saiu, assim, já pode testar em humano essa porra. Isso, eles já testaram, né? Agora eles vão fazer o implante mesmo já pra... Na verdade, a promessa sempre é We are the world, let's save the world, né? Não sei o quê. Então, assim, ó, trazer pessoas Salve Elon Musk é pica. Vamos destruir o Twitter, porra! Tamo junto. Twitter eu saí, cara, não é pra mim. O Twitter não tive mais estômago na pandemia. Na pandemia eu fui embora. Mas, enfim, às vezes eu abro lá, já olho e falo, credo, eu vou embora. Mas, enfim, no caso do Neuralink, o início agora é pra fazer pessoas voltarem a enxergar, né, voltarem a andar. Então, o início... Eu li que ele queria ajudar com doenças tipo exato, depressão, neurodegenerativas, depressão, exatamente. Então, ele vem com um propósito bem interessante. Agora, por exemplo, se eu tivesse algum problema, né, sei lá, se eu não andasse e tivesse isso, obviamente, eu ia colocar. Tipo, eu ia botar. Agora, o efeito disso no cérebro a médio prazo, a longo prazo, a gente não sabe. Tipo aquela brincadeira do... celular, dormir com ele causa câncer no cérebro, né? Tipo, é muito pouco tempo pra gente afirmar isso. Mas já verificou-se, por exemplo, que quem usa o celular no bolso, isso interfere na mobilidade dos espermatozoides. Então, quem tem mania de... Ó, a galera até parou agora e ficou meio séria aqui, falou, meu senhor. Interfere na mobilidade dos espermatozoides. Mas, cara, talvez daqui... Eu já cortei o canudo mesmo, tá daqui 20 anos... Que canudo? O canal diferente ali? Ah, tá, beleza. Não, legal, é isso aí. Mas é no testículo, né? Não, mas daqui 20 anos podem descobrir que talvez usar o celular no bolso dê câncer no testículo. Mas até agora a ciência não tem nenhuma comprovação com relação a isso, porque é pouco tempo. O Neuralink é a mesma coisa, é pouco tempo. Cara, vou meter lá um chip no cérebro do cara, o que vai dar, eu não sei. Agora, pô, se eu não ando, eu não mexo meu braço, cara, aí, bota aí, né? Vambora. E talvez aí a galera vem com aquelas... coisas de, vai poder manipular as pessoas, enfim, não sei o quê. Hoje já tem chip que você coloca e você pode abrir o carro, por exemplo. Já vi uns caras desse aí. Isso, já existe, cara. É o que a gente tá caminhando. Não vamos ser mais... biohacking. A gente não vai ser mais homo sapiens, né? Vamos ser um homo com máquinas e todo conectado. Não vamos poder mais classificar como homo sapiens daqui a pouco. O que tu acha disso? Cara, eu acho uma loucura, né? Eu acho maneirão. Mas é pra onde a gente tá caminhando. É melhor isso do que Skynet, pô. Qual que é o Skynet? Skynet é o do Exterminador do Futuro, pô. Que mata os caras todo voltam? Mundo. Não, o problema, cara... Skynet é um bagulho que, assim, as máquinas dominaram a porra toda e aí elas só te matam. Então, mas elas podem fazer isso. Esse é o problema com a gente. Querem falar sobre isso? Tem. Então vamos lá. Cara, Como é que a gente morre primeiro, hein, Paulo? A gente morre primeiro fudendo o clima e fudendo o planeta que a gente vive, ou a gente morre primeiro com algoritmos, né? Com um robô matando a gente? E é complicado porque, cara, as mudanças são tão rápidas que tá todo mundo perdido. A gente não sabe o que fazer, né? Não, e agora que como os caras abriram pro público o ChatGPT, que começou a surgir uma caralhada de que a IA virou mainstream, né? Mas eles já por isso tudo isso há muito tempo, né? Já há muito, assim, ó. E você vê, volta e meia, o próprio Elon Musk falou, né? Ele chegou a falar, tipo, ó, cara, parem todos, mas obviamente ele tava fazendo a dele também. O Elon Musk ficou meio hipócrita o negócio ali, pra ganhar um time, isso daí parem todos. É foda. Mas os fundadores do ChatGPT, eles também falaram, ó, galera, realmente pode acontecer. Vamos lá, o que pode acontecer? Vamos pensar. A gente pode chegar... É o que eu te falei de confiança no algoritmo. Ó, esse anel que eu uso aqui, ele é um anel traqueador. Então ele tá traqueando nesse momento meus batimentos cardíacos, meu índice de oxigênio. Ele tá medindo um monte de coisa dentro do meu corpo. Ele mede a qualidade do meu sono. Ele mede o meu grau de cansaço. De manhã ele fala pra mim assim, Jubilu, hoje você tá cansado, seria legal você não ir pra academia. Esse anel faz isso comigo já. Esse anel aqui. Ele vai chegar... Eu não posso desse aí, ele vai falar que eu não posso ir pra academia todo dia. Cara, quando ele fala que eu não posso ir pra academia, eu fico mal feliz. Eu falo, pô, irmão. E esse é o problema. Manda pro médico que eu não posso não, irmão. Sabe qual é o problema? O problema é que eu começo a confiar nesse algoritmo.
Quando ele ganha a minha confiança, ele pode me manipular. Vamos pegar o Waze, por exemplo. Você confia no Waze, né? No GPS lá. Mas daqui a pouco aquele algoritmo pode entender que tem um caminho alternativo para você ir. E de repente ele decide que ele não vai falar o próprio algoritmo vai ter esse poder de falar, cara, eu não vou contar para todo mundo que tem um caminho para cortar, porque se eu contar para todo mundo, aquele caminho também vai ter trânsito. Então eu vou só colocar para 50%. Qual é o 50% que eu vou escolher para ir mais rápido? Talvez aqueles que são empresários, aqueles que são economicamente mais importantes, aquele eu mando pra cá. Aquele que me deu bom dia. Não, você pode ter uma manipulação social muito grande. E você confia nele. Quer ver, por exemplo, vai chegar uma hora, esse traqueador aqui, por exemplo, vai chegar um momento assim, ó, se eu não fosse casado. E aí eu tivesse em dúvida entre duas meninas que eu fiquei. Sei lá, Jéssica e Maria. Pronto. E a Rafaela, que é a minha esposa, né? Senão pega mal lá em casa depois. E 3, tá? Rafinha, tamo junto. Aí... Por que não falou meu nome, né? Tô entre as 3. Quem que é Maria, Paulo? Cara, eu saí com as 3. Eu fiquei com as 3. Fiz amor com as 3 e tal. E o traqueador viu tudo. Monitorou meu estado de emoção, hormônios que eu produzi e tal. Cara, vai chegar um momento que eu vou confiar tanto na inteligência que ela vai definir pra mim... Quando eu quiser casar com uma das 3 e estiver em dúvida, e eu confio nessa inteligência, o que vai acontecer é que ela vai escolher pra mim quem é que eu vou casar. Vai falar, com base nos seus dados, no seu batimento cardíaco, na sua emoção, na sua performance sexual, se você foi faroeste caboclo ou foi sabão cracrá. Cara, a Rafaela é a melhor mulher pra você, pode casar com ela. Nós vamos chegar